Bom, dizer da minha alegria de estar aqui, né? O Paulo sabe como foi, eu liguei ontem, topa amanhã, porque a minha vida está uma loucura ultimamente. Então, quando eu vi que eu ia chegar no Rio 4 da tarde, eu percebi que daria tempo, porque geralmente eu chego à noite, meia-noite, então nunca dá tempo para fazer uma palestra. Quando dá tempo, eu sempre faço um esforço para fazer. E é uma alegria muito grande estar aqui, né? A gente entra numa casa espírita e vai sentindo a energia do ambiente, vai sentindo o lugar, o acolhimento, a alegria. E embora a gente não se conheça pessoalmente, o fato da gente compartilhar essa crença no Evangelho, essa doutrina tão amorosa para a gente é meio que íntimo, né? Sei que muita gente diz assim que lava a louça me escutando, passa roupa me escutando, né? Aí uma vez uma senhora disse que dormia comigo, aí eu fui perguntar se era bom, ela ficou nervosa, eu fiquei também. Então quando alguém pergunta, eu quero dizer, durmo com você, eu falo, ai que legal, porque vai que a pessoa leva para o outro lado, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, vocês sabem muito bem, né? No Espírita nós não temos nenhum tipo de diferença entre pessoas. Eu sei que tem gente que pensa que é diferente, mas se pensa está mais precisando ainda de espiritismo do que a gente imagina. Nós somos todos iguais, cumprimos uma tarefa e só tem um cara na história que chama-se Jesus. O resto é os carinhas que somos nós. E as carinhas são as meninas, né? Então a gente está aqui justamente para nessa noite refletir à luz desse Evangelho, à luz dessa proposta tão redentora que é o Evangelho de Jesus, como nós vamos vivenciar a experiência da família, o significado disso, por que é importante, que transformações nós passamos, por que nós precisamos reforçar esses laços e o que acontece quando isso não se dá, né? Então, Kardec, imagina, no século XIX, faz uma pergunta. E é engraçado porque essa é uma pergunta que todo mundo aqui conhece, o movimento espírita, que é uma clássica pergunta sobre família, mas a resposta é muito interessante, porque assim, ele faz assim, né, a questão 775, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Primeiro é importante prestar atenção à palavra que ele usa, relaxamento. Ele usa a palavra qual seria o resultado da destruição dos laços de família. Qual seria o resultado do rompimento dos laços de família? Seria uma coisa mais intensa, né? Ele falou perguntando do relaxamento. Assim, e se soltar um pouquinho? Porque relaxamento pra gente é solta um pouco seus ombros, né? Assim, desconecta só um pouquinho. O que aconteceria se a gente relaxasse? Não é se a gente destruísse. Mas a palavra que é usada é o inverso oposto. É um recrudescimento do egoísmo. Bom, você sabe que espírita, mesmo eu que não gosto de estudar, termina aprendendo melhor um português ainda nada, né? Porque você começa a estudar as obras de Joana, um português, você vai para o dicionário, espírita não diz mais, entretanto, por todavia, né? Espírita diz debalde os acontecimentos, bem amando, né? Debalde é mais, porém todavia debalde é mais chique, né? Mas por que usar um recrudescimento para relaxamento? Coisa leve, recrudescimento. Então vamos lá para o dicionário, porque eu vou só ler isso aqui para a partir daqui a gente conversar. Recrudescer, tornar-se intenso, exacerbar-se, aumentar, parecer com sintomas mais fortes e preocupantes, como sintoma de uma doença epidêmica. Olha só, significa dizer que se nós relaxarmos os laços familiares, nós vamos ter uma epidemia de egoísmo. Dá para entender o que está acontecendo na Terra agora? Posso ir embora, Paulo, obrigado por ter vindo. Ou seja, quando a gente observa o cenário do planeta agora, a gente percebe o seguinte, que as famílias elas foram relaxando esses laços, elas foram tornando esses laços pouco intensos. E sobreposto a isso, temos, e vai ficar um pouquinho mais para frente da fala aqui, as redes sociais e os smartphones como eventos, não por eles, mas pela forma como nós utilizamos, de destruição completa da conexão real entre as pessoas, com um prejuízo significativo. Vivemos hoje, para além da epidemia do egoísmo, vivemos uma epidemia do suicídio. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos organizar a sociedade humana de tal modo que, do ponto de vista externo e coletivo, nós sempre estamos a cada ano melhorando o panorama do planeta. Embora a gente esteja numa crise temporária, uma crise temporária,
A violência no mundo diminui a cada ano. Claro, nós brasileiros não sentimos isso, porque no caso aqui particularmente aumentou por um conjunto de questões que eu não vou falar para não deprimir, porque todo mundo já sabe, certo? Mas vamos lá. Século XVI, 15% da população da Terra morria por causa de guerra e violência urbana. 15% anualmente. Metade do século XX passado, baixamos para 5%. Início do século XXI, baixamos para 1%. Por ano, de todas as formas de morte no mundo, apenas 1% é por causa de todas as formas de violência somadas. Em números redondos, 2011, início das estatísticas, 62 milhões de pessoas desencarnaram, morreram. No mundo de tudo. Mas apenas 1% de guerra, violência urbana e ataques terroristas. Ou seja, 500 mil de violência urbana, e nós lamentavelmente somos o campeão mundial desse número, com 60 mil mortes por ano. Temos 117 mil por causa de guerra e 3 mil por causa de ataque terrorista. Mas naquele mesmo ano, 1 milhão de pessoas se matou e 25 milhões de pessoas tentou se matar. Se a gente colocar um gráfico aqui, a gente vai chegar à seguinte conclusão: é mais fácil alguém morrer no quarto do que numa rua em Bagdá. É mais fácil alguém morrer sozinho, se sentindo menor, se sentindo abandonado, se sentindo incapaz, se sentindo desvalido, não se amando, se sabotando, se autodestruindo, do que comprando crack na periferia do Rio. Nós temos mais riscos dentro de nós do que fora de nós. E isso tem a ver com o relaxamento dos laços de família. Vamos entender como é que isso aconteceu. Bem, para ficar mais didática essa experiência aqui para todos nós, vamos dividir a plateia em 2 grupos. Os que já estão para pegar o aeróbus e os que chegaram recentemente com aeróbus. Então, os que já estão para pegar aeróbus, vou dividir pelo grupo do que já pagou moral e cívico quando estudou. Levanta a mão. Prepara o bilhete que daqui a pouco garanta a tua vaga do outro lado. O que acontece? A geração moral e cívica, eu vou dividir ela porque é a partir dos anos 60 que começa o relaxamento dos laços de família. Óbvio, essa análise que vai ser feita aqui agora, ela carecia de muito tempo para fundamentá-la historicamente, que eu não vou ter. E também não quero dizer com isso que a gente está vendo um período ruim por si só. Faz parte do momento de transição do planeta, historicamente falando. As famílias do mundo ocidental começaram a buscar melhorias e transformações de um modelo enrijecido realmente que existia. Machista, dominador, que se espancava mulheres, porque a geração moral e cívica escutava na infância: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje mete na cadeia, tem lei para isso. Maria da Penha, delegacia especializada, ou seja, nós organizamos institucionalmente proteções ainda longe do ideal, mas bem melhor do que no passado. Entende isso? Bom, mas é claro que essa busca por melhoria começou a questionar o modelo familiar. Essa família do passado, ela tinha virtudes e tinha defeitos. Os defeitos eram muito machismo, muita agressão, distância entre pais e filhos, pouco diálogo, famílias numerosas e muita pobreza material. Por exemplo, a geração moral e cívica sabe que a grande variação de tênis que nós tínhamos no Brasil era conga, quichute e bamba. Não é isso? Conga, aquele bichinho que já nascia liso, já comprava liso e escorregava no colégio. Eu tinha uma amiga minha que dizia: meu conga é tão liso, Santos, então a moeda embaixo coloca assim, por sensibilidade tátil, eu digo que secar o coroa. Tão liso que era o meu conga, né? O quichute é aquela coisa fedorenta, preta, de pneu. Minha mãe fazia tiro lá fora quando eu chegava no colégio, né? E nós tínhamos uma privação material, nós passávamos muita necessidade, nós tínhamos famílias que eram numerosas, vínhamos do interior, né? Você vê que a gente era tão carente que a gente teve a ideia de botar uma tela azul numa TV preta e branca com a crença de ficaria colorida. E a única coisa que nós queríamos fazer os escolhas ficou azul, né? Mas essa família, ela tinha também coisas que funcionavam, ela tinha disciplina, tinha ordem, tinha respeito. No entanto, do ponto de vista histórico, toda vez que um modelo começa a ser questionado,
ele começa a ser questionado em tudo. Então vamos chamar essa família anterior aqui de família Tese. Essa família Tese começa a ser atacada para criar a família antitese ou antítese. Uma família em que há mais diálogo, em que tem menos filhos, em que tem mais poder financeiro, em que as pessoas saíram dos interiores e foram para as capitais, houve um deslocamento social, entende? Mas essa família exagerou, porque essa família aqui foi o seguinte: essa galera ralou. Teve esses pais que vieram do interior difíceis, distantes, mas aí fizeram um movimento de passar de uma vida melhor, de entrar na classe média, de não ter aquela dificuldade financeira. Eu lembro que meu sonho de infância era tomar sopa. Sério? Sopa para mim é a coisa mais sofisticada do mundo, né? Eu todo dia jantava biscoito creme crack com café, tomava biscoito creme crack com café no café e almoçava arroz com ovo. Então para mim sopa era uma coisa altamente sofisticada, que tinha carne dentro. Simples assim. Qual é o objetivo? Vamos nos deslocar socialmente. E quando a gente chega lá, aí você faz o seguinte: faz um retrospecto da sua vida e pensa assim: sabe, quando eu tiver minha família, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Embora essa ideia tenha sido colocada com a melhor das intenções, foi a pior das ideias que nós tivemos. Porque nós esquecemos de uma coisa muito fundamental, que foi exatamente porque passamos pelo que passamos que nos tornamos quem nos tornamos. Porque essas privações nos motivaram a conquistas. Mas nós saímos de um modelo que era uma família quartel e fomos para uma família hotel, com variação de motel em alguns casos. Então saímos de uma família altamente repressiva para uma família altamente permissiva. Só que quando você compara os dois modelos, e tem um conjunto gigantesco de pesquisa no mundo hoje, quando você compara os dois, você percebe que esse modelo, apesar de traumático, é mais eficiente no resultado final. Por quê? Porque o esforço gera desenvolvimento na pessoa. Naquela época, os pais eram assim, não porque eram ruins, eram o que podiam ser. Boa parte da maturidade de um espírito quando encarna é aceitar o mundo como é, e não a revolta de querer que o mundo fosse diferente. Romanceando, eu queria uma família diferente, queria um pai diferente, um marido diferente, um emprego diferente. Vai passar a vida com um sentimento chamado ingratidão, sem desenvolver uma coisa chamada humildade, aceitação plena do que tem para modificar. Toda vez que você olha para a vida e diz não, é como dizer assim para Deus: não gostei do projeto. Então, combinado, papai do céu, não gostei do projeto, eu não achei legal. Beleza. Aí Kardec pergunta aqui, ó, questão 258. Dorme com essa hoje. Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que vai passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Hashtag aceita que dói. Se você não gostou do planejamento que você fez, do tipo, onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi essa sogra, por exemplo, né? O que foi que eu... Será que eu estava assim alucinado quando eu escolhi casar com essa pessoa? O que aconteceu? Foi uma escolha. Aí a infantilidade: ah, mas se fosse outra família daria certo. Quem disse? Porque a grama do outro é muito verde, né? Quando você vai visitar a casa dos seus amigos, o pai dele trata você melhor do que trata seu pai a você. Porque família não é aquela coisinha romântica de propaganda de margarina. É um projeto de desafio a longuíssimo prazo e que exige constantemente adaptações, resiliência para construir esse projeto, que não é uma coisa assim romântica, que sempre todo mundo está bem, todo mundo está bem feliz, sempre amando. Na família, nós encontramos as pessoas que são capazes de dar o golpe mais baixo na gente, porque conhece a gente intimamente. Ninguém consegue machucar mais a gente do que um parente. Ninguém conseguiria fazer com Jesus o que fez se não fosse alguém de dentro do núcleo, que não fosse um discípulo. Está lá em Emmanuel, numa das passagens: nos mesmos pratos. Quem comigo nos mesmos pratos come, com hoje há de me trair.
mas é também da família, que é aquela pessoa que te machuca, também é aquela que te ergue. Mas aí uma pessoa imatura, ela faz o seguinte, ela fotografa os piores dias. E esquece que a vida é um filme que continua. Aí a mágoa é a fotografia dos dias ruins. A maturidade é a coletânea do filme de todas as cenas, em que eu vou compensando os dias ruins com os dias bons, e entendo que isso é um projeto constante de aperfeiçoamento. Mas vamos voltar para essa família tese de tese, porque a gente chega, nem sai do quartel, nem do hotel, para a gente finalmente pular um lugar de experiência do ser. Essa família antiga e essa família nova começam a entrar em crise, modelos. Só que esses pais começam a exagerar. E começam a dizer assim, não, temos que ser mais acolhedores, não podemos dizer não, não podemos punir, não podemos disciplinar, a escola não pode reprovar, o professor não pode reprovar, ninguém pode dizer não, nunca pode não satisfazer desejos, eles têm que ter tudo que a gente puder comprar e o que não puder comprar, compra no cartão, sabe aquela coisa? E você cria uma geração que tem absolutamente tudo e não agradece. É impressionante. Mas aí vocês vão entender por quê? Porque só tem valor aquilo que tem investimento para conquista. Acompanhem comigo, Geração Moraes Cívica, a saga que nós enfrentávamos na nossa adolescência, quando nós iríamos gravar uma fita cassete baixo e cromo com as músicas que estavam bombando na época. Não é dessa época não, criaturas. Fita cassete é um negocinho que eu não tinha som 3 em 1. Então a gente pegava um gravador, ficava na frente de uma rádio FM com o botão REC Play a tarde inteira, a ponto de ter uma leve, do dedo ficar duro, teso, esperando a tarde inteira passar a música que a gente queria. E tinha que decorar os acordes iniciais, porque não pegava a música depois, porque ficava feio. Quando começava, a menina que fazia, ei, você tá aqui. Gravando, começava a fazer pressa, porque tem o segundo desafio, um infeliz locutor dizer Globo FM no meio da música e dizia, perdi o áudio, tinha que esperar de novo. Eu tocava quando faz amor, se olha no espelho. Se bem que nessa época dessa música eu já tinha gravador 3 em 1, certo? A gente era da época do Take On Me, né? Take On Me. Aí era quase um mix. Para ter uma fita baixo cromo com 6 músicas indo, 6 músicas voltam. Era tanto investimento que quando alguém pedia emprestado a gente ia junto. Quer escutar? Vamos, mas você ia escutar uma pessoa e trazia de volta. Quando ela quebrava, você como neurocirurgião abria, colocava de volta, fechava, pegava a caneta bem cristal e combinava. Encaixava a caneta bem, foi feita para fita cassete com creme de leite para goiabada. Percebeu? Encaixe perfeito, né? Mas olha, por que a gente dava valor? Porque houve esforço para conquistar. Quantas músicas você tem no seu Spotify, no seu Apple Play? Que valor tem? Entendeu o que é facilitar? Facilitar não é forjar caráter, competências e resiliências. É destruir o ego. Tornar incapaz de suportar uma vida difícil. Porque nós não estamos na ilha de Caras. Estamos num planeta de expiações e provas. Lindo. Deus é tão misericordioso, tão bom, como diz o profeta Isaías. As misericórdias do alto se renovam todos os dias, porque todos os dias se renova a nossa iniquidade. Ele é tão bom que Deus fez um planeta lindo desse, mas é um planeta complexo, difícil. E o objetivo de uma família é forjar nos seus entes, a cada vez que nasce, competências para suportar com dignidade a existência. E ainda ser um homem e uma mulher de bem. Mas nós temos a epidemia de suicídio. Kardec faz uma pergunta então. Por que nós precisamos, a cada nova existência, passar pela infância? Entenda a pergunta de Kardec. Kardec era um cientista com não sei quantos títulos, versado em outras línguas. Ele estava perguntando basicamente o seguinte: não dá para nascer logo com um pós-doc em Harvard, não? Porque você imagina, você estuda, tum, reencarna,
carne, aí começa. Beabá, bebê, bebi. Tem que estudar cosseno, cotangente, futuro pretérito imperfeito. Entendeu? Tem que esquecer quem foi. A pessoa sofre. Só de eu imaginar que eu vou ter que estudar de novo me dá uma agonia. Revera, receta, claro, a gente por intuição vai recuperando o que a gente conquistou, porque as conquistas não se retroagem. Mas os espíritos respondem isso. Em 1847 até 50 no livro dos espíritos. Durante a infância, o espírito é mais suscetível à impressão do conjunto de novos valores e novos aprendizados. Valores e aprendizados que aqueles que cuidam, não diz pai e mãe, aqueles que cuidam, inclui vó, tia, tio, professor, todo mundo, aqueles que cuidam devem fazer isso. Por que acontece isso? Vamos pensar agora como espíritas. Temos aí uma longa história, um monte de experiências que por um processo de repetição tendem a eclodir novamente a cada nova existência. Durante a sua encarnação, você nasce num lar, aquele lá oferece um conjunto de valores, de princípios, não só do ponto de vista teórico que não funciona, mas do ponto de vista de exemplo, que é o que funciona. Aquela criança é impressionada com respeito, dividir o brinquedo, ouvir um não, dormir na hora que tem que dormir, acordar, conhecer o Evangelho, ir para a evangelização, aprender sobre Deus, porque um dia vai se frustrar com o pai e a mãe, e em vez de colar no youtuber, cola em Jesus, que é muito mais futuro, vamos combinar. Entende? Que é instável a personalidade dele, não é bipolar como da galera. Então o que acontece? Você oferece esse conjunto de valores, quando chegar a pré-adolescência, período em que o espírito começa a eclodir tendências anteriores, ele entra numa crise entre o que ele quer repetir e o que ele recebeu do novo. Se você não apresentar esse novo, ele repete tudo de novo. E você deixou nascer. Você não abortou fisicamente, mas abortou afetivamente, por não construir os valores que esse espírito necessitava para viver. Ele diz isso nessa época. 100 anos depois, um homem chamado Reverendo Singer faz uma pesquisa e constata que as crianças que eram perdidas e criadas por lobos ou gorilas, isso mais ou menos em 1957, quando elas eram recapturadas para viver em sociedade, elas não conseguiam mais se tornar humanas, não conseguiam mais aprender a falar. Há expressões faciais de um ser humano que expressam nossas emoções, que são replicadas nos emojis do WhatsApp que a gente recebe, carinho, choro, tristeza, chorando. Não conseguia emular as emoções humanas. Por quê? Porque passou o período de imprimir a humanização. Ele desenvolveu a chamada teoria do imprinting psicológico. As crianças têm uma janela de oportunidade em que você imprime um conjunto de valores e uma vez perdido é muito complicado, quase que impossível você colocar. Tanto que se percebe que quando você não tem isso na infância, a vida se apresenta com dores gigantescas para você ter um aprendizado que bastava um não, cala a boca e me respeitem, e que se perdeu. Uma geração de filhos que desrespeitam, gritam, humilham pais na frente das pessoas. A relação quando você chegava na casa que seu pai fazia, dê a benção a seu tio, era um estranho. Aí você benção, dê a benção direito, benção. Agora você chega assim, você chega, tem uma criança monopolizando a TV da sala, vendo a 10ª exibição da Peppa Pig. Você diz, olhe para fulana, ela ignora você completamente. Quando você começa a falar com o pai dela, ela pula para tomar atenção. E eles dizem, calma meu amor, deixa eu dar atenção a ela. E a criança pensa assim, o universo gira em torno do meu ego. E ela não sai da posição egocêntrica natural da infância. E ela, por não sair do egocentrismo, ela sai do egocentrismo por egoísmo. O relaxamento dos laços de família levaria a uma exacerbação do egoísmo. Entende isso? Vou explicar para vocês o que é egocentrismo infantil. Você tem um menininho, uma menininha pequenininho. Aí você faz assim, cadê papai? Aí ela olha, aí você se esconde. Aí você faz, aí ela, kkk, papai apareceu. Por que ela acha que você sumiu e apareceu?
Porque no momento do egocentrismo, a criança não consegue se deslocar do ego dela para perceber que você baixou e depois subiu. Faz isso comigo de 5 anos para você ver. Ele vai ser idiota. Você baixou. Mas veja, é preciso desenvolver a posição egocêntrica natural da criança para a posição empática. Que é olhar o outro, perceber a dor do outro, se colocar no lugar do outro, se perguntar: não é hora de eu ceder para você? Não é hora de eu desligar para o pai ver TV? Aí você sai daquela família em que tudo era dos pais. Família geração moleste, você fica, sabe? Frango, coxa e peito. Pai e mãe, sem negociação. E numa hierarquia do frango, o irmão mais velho comendo as partes mais nobres, eu sou um caçula. Especialista em pescoço e pé. Meu objetivo é subir na escala social para comer a coxa. Entendeu? Para isso tinha que bancar o frango. Para bancar o frango tinha que trabalhar. Mas para trabalhar tinha que fazer uma coisa que eu odeio. Bem simples assim. Hoje não, você dá logo a coxa. Que esforço o indivíduo vai fazer? Minha esposa, ela não tem uma família grande. Ela tem uma família tentacular. É engraçado. Onde eu vou tem parente dela, uma coisa incrível. Aí eu fui fazer uma palestra no Movimento Espírita num congresso chamado Tree State, que é os estados que são colados, que é New Jersey, Connecticut e Nova York. Fiz coisa de espírita devedor. 6 dias, 9 palestras. Aí minha esposa foi comigo, aí ela fez: você vai em Boston também, né? Vou. Tem uma prima minha lá. Disse: na verdade ela mora aqui no Recreio e está fazendo pós-doutorado na Harvard em neurociência, descobrindo a cura do glaucoma. Aí a tia dela, a mãe da menina, está morando lá para ajudar a filha. E eu cheguei lá, ela me contou: primo, aquelas palestras que tu faz sobre limites, não sei o que, isso aí, tem uma amiga canadense fazendo uma pesquisa que vai te interessar. Ah, eu quero ir lá. Fui com ele, sei, Harvard, lá, tem uma foto clássica que você toca no pé de Harvard para ficar inteligente. Não funcionou. Não mudou nada. Chega, olha a pesquisa. 2 ratos. Rato 1, que eu chamo de rato da geração moral e cívica. Ele tinha que fazer um exercício na roda gigante e para compensar aquilo ele ganhava comida. Ou seja, estava se medindo estresse e ansiedade desse rato. Esse rato sabia o que tinha que fazer e sabia o que ia ganhar. Nível de estresse e ansiedade? Nenhum. Rato 2, não tem que fazer nada. Tem 15 tipos de comida na frente. Tem que escolher entre as comidas uma. Nível de estresse e ansiedade altíssimo. Conhece alguém assim, ó? Você tem Netflix, Xbox, iPhone, roupinha de marca, vai para Disney, código em inglês, vai para o shopping, faz academia, tem TV por assinatura, e quando a pessoa uma coisa faz: ai mãe, que saco. E de quem é a culpa? Inversão da ordem. Quando você inverte a ordem, você desestrutura o ego do indivíduo. Tinha 14 anos. Não, tinha 16 anos. Ivete Sangalo ia na minha cidade fazer uma micaranga, que era um carnaval fora de época, ela ainda estava na banda Eva, cantando aquela música. É meu amor, já o sol não apareceu. E eu vou, mamãe, Ivete chegou, eu vou. Vai nada, vou. Eu não tenho dinheiro para comprar badá, meu avô comprou. Foi venda. Tem nada não, só faltam 2 anos, viu? Ela, pra quê? Vou fazer 18, quero ver você me pedir. Ela fez: não muda nada, meu filho. Aqui em casa não muda absolutamente nada. A casa é minha, o dinheiro é meu. Aqui quem manda sou eu. Você nunca percebeu isso, não? Minha casa, minha lei. Aí eu disse um palavrão que eu não vou dizer, que eu estou no centro espírita. Eu disse assim: é fogo, mãe. E você ainda acha que eu vou lhe amar? Criança chantageia, gente. Criança é uma alma eterna. Não esqueça disso. Ela disse: meu filho, quem disse a você que eu preciso do seu amor?
Eu fiz igual aquele emoji. Mãe, você não quer o amor? Não diz isso. O amor é uma escolha madura que eu fiz. Eu amo você perdidamente. Nada do que você fizer muda isso. Se um dia você for preso, meu filho, sabe quem vai visitar? Euzinha. Porque eu amo você. Se você vai me amar um dia, só o futuro vai dizer. Para hoje, só quero uma coisa. E que fique bem claro. Respeito. Estamos entendidos? Bati a porta do quarto, passei 7 dias sem falar com ela. Ela passou um mês sem falar comigo. 32 dias depois eu implorava. Ela não desceu na condição de guri para brigar comigo. Ela ficou no lugar dela. Aí eu voltei. Mãe. Naquele ano, 16 anos, eu passei no vestibular de medicina, ou de psicologia. Estudando lá, escala das emoções. O amor é o sentimento mais sofisticado da experiência humana e, como tal, exige um tipo de abstração psicológica que somente a idade madura pode oferecer. Mas, para ele acontecer, ele precisa de pré-condições afetivas, de tal modo que você só venha a amar o objeto que antes foi objeto do seu respeito e de sua admiração, como se fosse pré-requisitos de uma cadeira de universidade. Ninguém paga cálculo 3 em engenharia sem antes pagar cálculo 1 e cálculo 2. Ninguém ama quem antes não respeita e não admira. Entenda a ordem das coisas. Os pais do passado, vocês lembram deles perguntando assim: meu filho, você me ama? Ou bem seguro com a resposta, com medo da resposta: ama mais a mamãe ou o papai? Vocês lembram disso? Lembra dessa historinha? Você pergunta? Nunca se preocuparam em ser amados. Jamais se permitiram ser desrespeitados. E com isso conseguiram o amor e o respeito. Invertendo a ordem, os pais de hoje querem se fazer amar e não sabem se fazer respeitar. E lamentavelmente, no final das contas, não conseguem nem o amor, nem o respeito. Mas pior não é isso. É que destroem a capacidade daquele indivíduo, daquela menina e daquele menino, de viver a vida, de suportar não, de entender que a educação é um processo constante de repetição daquele que entende que educar uma alma exige constantemente atenção redobrada. Emmanuel nos diz que educar é a arte de ensinar, esperar e repetir. Não deu certo? Ensina novamente, espera novamente e repete. Minha mãe era a rainha da repetição. Não sei como são as mães cariocas, mas as paraibanas são dramáticas, teatrais. Ela tinha 3 níveis de teatralidade comigo. Um dia eu cheguei: mãe, você não cansa não? Ela: de quê, meu filho? Todo dia me dizia as mesmíssimas coisas. Ela disse: acredite, cansei no 2º dia. E por que não para? Você não muda? Não gosta não, detesta. Muda que eu paro. E ela fazia de forma teatral: tira essa toalha molhada da cama, pelo amor de Deus. Desliga este computador e faz alguma coisa que preste na tua vida. Eu não aceito uma nota dessa, você só faz estudar. Desse jeito. Arruma a casa uma vez, lava essa louça, bota o prato na pia pelo menos. Você acha que eu sou empregada? Quando não funcionava, ia para o nível 2. Você quer que eu morra? Eu vejo ela ter um AVC nessa casa. Um dia você vai chegar e vou estar estirada aqui, ó. Morta. Quando não funcionava, ia para o nível 3. A abdução. Eu queria sumir. Eu queria desaparecer. Sumir longe de casa. Mas será que você ia sobreviver sem mim? Não é isso que acontece? Professor, né? Refaça o texto, refaça a prova, refaça o cálculo, refaça o desenho. Agora ninguém pode dizer nada. Ninguém pode criticar. Ninguém pode mostrar defeito. Aí o espírito acha que está pronto. Está em paz plenas. É um ser de luz, um avatar.
Ainda chega no centro, mas meu filho é uma criança índigo, só se for índigo blue de jeans. É uma criança cristal. Eita pedra bruta para virar cristal. Tem que ralar muito para transformar essa pedra numa cristal. Porque nós somos um espírito que estamos sempre em processo de lapidação. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em combater suas más tendências. E seu filho não tem não, porque você recebeu um avatar, foi no caso. E você, quando era criança, você não sabe o que você era capaz de fazer, não. Pessoas, vocês comiam coisas estranhas quando eram crianças. Eu adorava tijolo. Bombril também. Massa, bombril. Esse eu quero ver. Bombril com tch. Não estamos vivos. Hoje é assim. Seu filho vai brincar, você bota um EVA. Tocou no chão, coloca álcool em gel. Vai dar banho, sabonetes antibactericidas, embora as pesquisas mostrem um dos maiores causadores de câncer. Saibam disso, tá? Só lá dentro. Quando a criança se conta... Minha esposa contou uma vez que quando ela tinha 10 anos, um primo estava com catapora. Eram as férias. Toda essa família gigantesca estava juntando. E aí tiveram uma reunião. Todas as mães e pais resolveram que aquele com catapora ia dormir no quarto com todos os outros saudáveis. Nós tivemos 30 primos. Um campo de concentração não existe de catapora. Por que eles tiveram essa ideia? Para pegar tudo junto. O que acontece hoje? Quando o vizinho tem catapora, você vai e sobe a serra. Para Petrópolis. Por que não pega logo essa doença? Sabe por que tem que pegar logo? Porque o organismo está pronto para responder com uma resposta imune. É a fase do corpo de produzir. Não quero que tenha. Chega na fase adulta, tem uma doença. Não desenvolveu o sistema imune. O que acontece? Pipoca no mundo as doenças autoimunes em adultos. Porque na infância ele está pronto para se contaminar, se cortar, cair, quebrar, queimar, voltar, tudo isso. É tudo pronto para reagir. Plasticidade neurológica. Ensina inglês logo, porque afinal de contas, até os 12 anos, ele vai aprender inglês na mesma área do cérebro da língua nativa. E vai falar sem sotaque. Depois dos 12, vai aprender inglês, qualquer outro idioma, numa outra área do cérebro. E mesmo que ele vai morar amanhã em Miami, ele vai passar o resto da vida falando sotaque dos Estados Unidos. Porque o cérebro está pronto. Aí ele vai falar, você é todo como americano que vem para cá, depois ele não consegue falar direito português. Aí então ele para São Paulo, aí você fala, não é São Paulo, é São Paulo. Mas eu disse a vocês, São Paulo, até escutar. São Paulo, se diz São Paulo, ele escuta. Passou a plasticidade neurológica. A infância é período propício para o espírito receber novas impressões. Aprender. Não. Agora é nosso momento. Vá dormir. Você tem que dormir. Mas eu não quero. Não tem que querer. Existe uma ordem. O sono é uma das coisas mais importantes na infância. O povo bota dormir para dormir meia-noite, gente. Está destruindo o cognitivo das crianças. Não conseguem mais aprender. Aí dizem que tem déficit de atenção e começa a medicar sem ter doença. O povo com preguiça de educar os filhos. Chega em casa, aí faz, toma, vai. Terceiriza a educação. Smartphones, telinhas luminosas, antes de dormir, inibição de 50% da melatonina. Uma enzima, não, aliás, um produto do organismo que tem 200 funções, é um hormônio, a melatonina, entre elas, sono e, como consequência, memória. Você vai dormir e dar uma olhadinha no WhatsApp, fica lá, menos 50% melatonina. Os adultos estão acordando com sono e sem memória. As crianças destruindo o cognitivo. Elas não conseguem ler um texto em 5 páginas, não compreendem. Simplesmente não compreendem. A reitora da Universidade de Stanford publicou um artigo no New York Times. Estranhamente, Stanford, segunda melhor universidade do mundo depois do Harvard. Meus alunos de 5 anos para cá não conseguem mais entender um texto que eu passo clássico. Para as pessoas ouvindo, um texto clássico é o mesmo sempre. Há mais de 30 anos
E os alunos, de 5 anos para cá, têm 3 respostas sobre o texto. Uma: professora, o texto é muito longo, 30 páginas. É uma bíblia para eles. Professora, grupo 2, eu não entendo absolutamente nada. Curioso é o grupo 3. Eu discordo completamente do autor. Sócrates. E ela disse: quando eu reprovo o aluno, curiosamente, na universidade, quem vem atrás de mim? Os pais. Uma mãe chegou para mim e disse, num colégio em São Paulo, fiz uma palestra, mensalidade, 17 mil reais. Eu cantei a música no dia, eu sou pobre. Professor, eu vou tirar minha filha dessa escola. Por quê, mãe? Porque é muito sem graça as aulas, ela acha enjoada. Não é dinâmica, não é alegre. Eu disse: a senhora acha que estudar é uma coisa divertida? A senhora em algum momento acha que a sala de aula tem que ser um Cirque du Soleil? Onde botar na cabeça da senhora que estudar cosseno e cotangente é prazeroso? Quem foi que disse para a senhora que o professor tem que ser um palhaço para o seu filho se divertir? Isso aqui é um lugar de desenvolvimento cognitivo. Tem coisa mais desgastante do que aprender. Aprender é irritante. Quer que eu faça uma pesquisa aqui? Posso fazer qual? Presta atenção. Quem aqui ama estudar? Sinceridade. Olhem ao redor. Quem levantou a mão? Olhem ao redor. Olhem. Quem aqui estuda porque é o jeito? Quem aqui, se pudesse, não estudava? Ou seja, a maior parte de nós, espíritos trevosos, a gente estuda ou porque não gosta ou porque é o jeito. 1%, 5% gosta de estudar. Aí você quer que a escola seja prazerosa, fica chegando para os professores: dê uma aula mais dinâmica. Aí eu digo para o professor: diga a ele assim, seja um pai mais dinâmico. Porque quando ele começa a pedir mais, o senhor dá um celular para acalmar. Descer no touchscreen. Aí é uma geração que tem tudo, não escuta não, tem que ter prazer o tempo inteiro, tem tédio o tempo inteiro e se mata por qualquer coisa. Por quê? Porque não foi construído um ego capaz de suportar o mundo. Não se desenvolveu resiliência. Me dê esse capítulo, por favor, aqui. Vai ficar bem claro o que é resiliência para vocês. Um conceito da física que mostra que os corpos materiais, eles têm um nível de suportar pressão. Imagina essa pressão que eu estou fazendo aqui no copinho como um trauma. O trauma vem, a vida é difícil, tal, perdeu o emprego, não passou no concurso, levou um chifre e voltou. Passou, rezou, tomou passe, fez tratamento, né? Se eu desenvolver capacidade, a pessoa suporta e volta. Se ela não tem resiliência, acontece isso aqui, ó. Primeiro não da vida, geração moral cívica. Quando a gente era traído, ou ninguém queria ficar com a gente, ou aquela menina que a gente amava, não sabia nem que a gente existia, o que a gente fazia? Pegava aquela fita cassete e escutava até ela chorar. E quando em algum momento de muito ódio a gente tinha vontade de que alguma coisa acontecesse de morte, era a morte de quem? Vai morrer carbonizado, coisas terríveis, eletrocutado na tomada, não é? Nunca a gente pensava em se matar. Hoje essa é a primeira opção. Por quê? Porque não ouviu não se contaminou, não adquiriu anticorpos, não respeitou o outro, não desenvolveu empatia, não respeita pai e mãe, não sente segurança, passa a seguir youtubers, personagens de zumbi, de Walking Dead, não sei o que lá, aquela coisa todinha, atrás de gente que não existe, porque pai e mãe não inspira mais, porque perderam o lugar. Aí você tem pessoas que estão na sua casa com 40 anos, consumindo a sua aposentadoria, que traz um menino de um casamento, outro menino de outro. E você diz assim: o que foi que eu fiz? Espiritualidade amiga.
percebeu que essa pergunta veio um grande silêncio? Já percebeu que eles ficam assim? Eu não vou falar, não. Eu vou ficar na minha. Porque não foi o que você fez, foi o que você não fez. O problema é sempre atento. É o que eu chamo de reintegração de posse afetiva. Recupere o seu território e volte para o seu lugar. Assuma o papel que Deus lhe deu. Ser pai e ser mãe é diferente de ser amigo do filho. Você pode ter uma relação mais amistosa com seus filhos do que seus pais tiveram com você. Isso é saudável. Mas não confunda. Porque assim que ele disser assim, eu odeio você, você não é mais meu amiguinho, você diz, opa, peraí, eu sou seu pai. Entende? Essa relação é diferente. Eu não sou seu coleguinha do condomínio nem do colégio. Que fique bem claro. Não gosto mais de você, mamãe. Problema nenhum. Continuo lhe amando. Não se troca essa criança, não se desce lá. Ela tem que subir, ela tem que se elevar, ela tem que amadurecer. Esse é o papel. Alguém que inspire confiança. E geralmente muita raiva. Porque o cara que mais disse que odiava a mãe está aqui. Minha mãe era altamente dura e flexível ao mesmo tempo. Minha mãe pulava para fazer cosca, mas olhava com um efeito Bluetooth e fazia assim. Ela escutava o seguinte dos parentes: você é muito dura com esses meninos, eles não vão dar certo na vida. Depois ela escutava uma coisa que ela detestava: olha, tu tivesse tanta sorte com teus filhos, não foi? Aí minha mãe fazia sorte. Pense nas pestes que deu trabalho. Engraçado. É bem simples assim. As pessoas estão preocupadas com o padrão de vida, com o padrão de roupa, com o smartphone, e esquecem que com o Espírito Eterno, o que marca é a sua presença moral. Isso fica bem claro num dia. O dia da despedida. Quando há 4 anos atrás eu toquei na mão da minha mãe e não tinha mais temperatura. Naquele dia, acredite, a única coisa que eu lembrava, a única coisa que a gente lembra, não é se foi para Disney, se comprou roupinha de marca, se podia ir para o shopping, se tinha Xbox. A gente lembra de uma manhã a noite inteira, com a mão na sua testa, até a febre baixar. A gente lembra de um pai que a primeira vez que você foi para o mar, disse assim, não fique que você se queima. Você ficou, se queimou. Ele passou a noite inteira dizendo, eu não disse que você ia se queimar. Mas passou a noite inteira com o ventilador em cima de você, passando caladeiro até você dormir. Você lembra de gestos. Você lembra de presença. Você lembra de regra. Você lembra de alguém que disse, você tem que dar certo na vida. E eu vou fazer o meu esforço para você ser melhor que eu. Eu não vou ser omisso e agradar. Eu vou te fortalecer. Naquele dia você quer ouvir mais um Deus te abençoe. Mais importante que naquele dia, eu até fiz uma palestra 8 dias depois, que está na internet, não existe a Deus, somente até logo. Naquele dia eu lembrei de tudo o que ela me ensinou e do quanto ela repetiu. E naquele dia eu lembrei da música de Maria Gadu, que ela fez para a avó dela. De todo o amor que eu tive, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, fazendo o meu eu. Se queres partir e ir embora, né? A gente não quer mais de acho, tem que querer. Mas olha, teu rebanho está pronto, pode ir. Eu lembro que quando minha mãe teve o diagnóstico de lúpus, meu avô, na mesma época, o pai dela teve diagnóstico de Alzheimer. Minha mãe não podia cuidar do meu avô e eu, para compensar, cuidava do meu avô. E lembro muito bem do processo todo, né? Aquelas fases de doença terminal, com Alzheimer, ele vai esquecendo das coisas. Tem as fases punks, quando ele achou que eu era amante da minha avó, que ele foi um punk essa época. Depois que ele achava que eu roubava ele o tempo todo, também foi punk essa época. Aí ele vai adoecendo, o violão que ele me deu e me ensinou a tocar as valsinhas que ele conquistou minha avó, e que é mais velho do que eu, porque tem os dedos dele entrando de tanto que ele tocou.
Ele não conseguia mais tocar, não conseguia mais fazer as poesias dele. Aí ele vai para uma cama, aí começa a ter escara, aí o médico diz, compra um colchão de ar, aí você compra um colchão de ar, mas dá escara no cóccix, aí você compra uma almofadinha de água, depois você tem que passar óleo de girassol, hidratante na pele, aí chega um momento que vai ainda mais, vai entrando com uma criança que vai, tipo, sabe, a história de Bruno que vai ficando uma criança, e aí chega, não consegue mais deglutir, você tem que passar uma sonda nasogástrica, e aí ele puxa e rompe o esôfago e vai para a UTI. Aí quando ele volta para casa, o médico diz, infelizmente, você precisa amarrar seu avô. Aí você pega seu avô, que lhe criou, que dá você no colo, por mais delicado que seja o laço, ele está amarrado, ele diz, foi o que eu fiz, que crime eu cometi? E você sabe que é por bem dele. Ele vai sumindo, aí tem fralda, você troca a fralda, geralmente os parentes, a maior parte, não fazem absolutamente nada, só fazem criticar, não colaboram com nada, só fazem criticar. É quem mais chora no dia, culpa, né? Pela omissão. E a pergunta é, por que eu limpei as fraldas do meu avô? Segunda pergunta, os filhos que vocês estão criando, se um dia você precisar, vai limpar sua bunda? Ou são muito egoístas? De quem é a culpa? Não sai daqui com esse sentimento de culpa. O Joana de Anjos nos diz, sai daqui com a responsabilidade desse quadro, pelo bem dele, não é pelo seu. Porque um dia, se você não forjar nesse homem e nessa mulher, um homem capaz, uma mulher capaz de viver e servir, vai ser um egoísta. E vai casar com um egoísta. E vai ser um inferno. E vai sobrar para você. Porque não cumpriu o seu papel. Para hoje, respeito. Para hoje, obediência. Para hoje, disciplina. Amor. Só vem depois. Quando a gente está estudando e o professor dá uma aula mais cedo, termina mais cedo e conta piada, a gente adora. Mas quem faz a gente passar no concurso é aquele que começou na hora, terminou na hora e ministrou o conteúdo. Assim é um pai e uma mãe responsável. Não se preocupa com o prazer de hoje, mas com o resultado futuro. Porque nós estamos aqui para nos transformar em homens e mulheres de bem. Toda vez que eu saía para dar palestras, a minha mãe dizia, Deus te leve, te transforme em um homem de bem para a honra e glória dele. No terceiro dia, eu tinha que ir para Portugal. Um dia depois do velório dela, eu cancelei, obviamente, a viagem. Mas a vida seguia, eu tinha que dar uma palestra na empresa e saía, sempre que eu saía, ligava para minha esposa e para ela. Liguei para minha esposa e liguei para ela. O telefone tocou e eu disse, por que ela não atende? Aí quando eu lembrei, ela não vai atender. Mas eu escutei. Por memória, Deus transforma em um homem de bem para a honra e glória dele. Tudo que vocês querem é sentir orgulho desse fruto que Deus deu. Não escutem do outro lado, serve fiel. O que fizeste do talento que eu te dei. Então, aí descobre a dureza de hoje. Vou fazer uma prece final aí para a gente se harmonizar. Fechar nossos olhos e pensar em tudo aquilo que nos traz calma, que nos traz sensação de paz, imaginando este lugar com o Rabi da Galileia e no sentimento de entrega, como Davi, encantado, pedindo, Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei que me conheces, mesmo quando faltam em mim palavras, conheces meu pensamento. Sonda meu coração, Senhor, vê aquilo que me atinge, mas nessa noite especial, cuja temática foi família, me ajuda a recuperar aqueles que eu não perdi. Porque antes de tudo são filhos de Deus, que me deu a incumbência de educá-los. Que eu volte para o papel que eu perdi, que eu assuma esse lugar
sabendo que vai ter conflito, mas conflito com o objetivo amoroso, pedagógico, de forjar nos filhos as competências e a moral para se tornar um homem e uma mulher de bem. Abençoa, Pai, a família de cada um de nós aqui representadas por nós. Abençoa, Pai, a todos aqueles que antes de nós vieram aqui e transformaram nossa vida mais leve. A todos que na espiritualidade estão conosco também trabalhando em sintonia com a transformação deste mundo, um mundo melhor. Som do coração de cada um de nós, vê as dificuldades que cada um de nós enfrenta e nos ajuda a passar pelos desertos para encontrar o oásis do Teu amor e da Tua misericórdia infinita. Todos os dias nós desenvolvemos a ânsia de crescer, de vencer, mas que possamos também nos vencer e nos transformar. Que possamos ser luz do mundo, o sal da terra, como Tu nos disseste. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Que possamos iluminar nossa consciência dos demais, que possamos, como sal, preservar a ética, a moralidade, a disciplina, o respeito, os bons costumes para a construção do amor e de um mundo novo. Ajuda, Pai, particularmente este planeta no momento de tantas transformações e no Brasil em um momento de transformações políticas tão densos. Que possamos estar serenos, participando de todo o processo, primeiro como cristãos, depois como partidários de alguns que simpatizemos. Nos abençoa para que tudo que possamos fazer no trabalho, no lar, na casa espírita, tenha como objetivo trabalhar nossos melhores sentimentos, sem desconsiderar os muitos defeitos que temos, mas sabendo que Teu amor infinito e misericordioso vê em nós aquilo que ainda não enxergamos e sabe do potencial que ainda nem percebemos que temos. Que possa assim florar em nós, nos filhos e nas famílias, pautadas no Teu Evangelho de luz, sempre o bom e o melhor, porque como Tu dissestes, Tu viestes para que nós tivéssemos vida